Amém, queridos? Graça e paz. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? É uma alegria poder estar aqui nessa noite com você, para juntos nós ouvirmos uma palavra abençoada. E hoje está conosco o nosso pastor Japa, né? O japonês, pastor Efraim. Quero que você receba ele com a salva de palmas, Senhor. Amém? E a salva de palmas, Senhor. Aleluia. Gostaria muito que você abrisse o seu coração nessa noite. Deus pode ministrar na sua vida, pode mudar a sua história. E abra o seu coração. Amém? Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar abençoando a vida do pastor Efraim. Senhor, aqui está o teu filho, Jesus, o pastor Efraim. E nós queremos abençoar ele nessa noite, Jesus, com toda a sorte de bens dos céus. Pai, que o Senhor venha usar ele poderosamente. Pai, que ele venha ser boca do Senhor, ó Deus, nessa noite. E ele venha, ó Deus, falar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele já. E que nós viemos estar com o coração aberto, sedento, para ouvir a sua voz. Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo. Ser conosco é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero agradecer ao Ministério do Louvor. Obrigado. Deus abençoe. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém. Cadê essa juventude? Glória a Deus, aleluia. Louvamos a Deus pelo privilégio, pelo convite também do pastor Rafael, de poder trazer uma mensagem aqui nessa noite, né? Estou alegre aqui, vi o crescimento aqui, né, irmão João, já aqui no púlpito corajoso. Deixa eu ter que abrir dos meus olhos aqui, né? Porque tá vindo aí o povo aí, né? Os pregadores novos aí, amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Bem facinho de achar aí, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3. Você que nos acompanha via internet aí, compartilhe esse link com alguém da sua família, no seu grupo de WhatsApp. Deus tem um ensinamento para as nossas vidas nessa noite, amém? Os que estão aqui presentes, por favor, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler apenas alguns versículos aqui. Gênesis capítulo de número 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comeis da árvore assim comeis de toda a árvore do jardim? E ela disse à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeis dele, nem tocais, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer deles, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira para si como aventais. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, está aqui a tua palavra diante do teu povo, Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra em nosso coração, Senhor. Nos ensina mais através do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, nós nos colocamos agora na tua presença, Senhor. Que nós venhamos diminuir e que o Senhor seja engrandecido, Senhor, neste lugar, Senhor. Repreendemos toda a ação do inimigo, Senhor, todo o espírito de distração, sonolência, cansaço e incredulidade cai por terra agora no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos o mover do Teu Espírito Santo em nossos corações, Senhor. Vai e fala conosco no mais profundo ser. Por isso nós declaramos mais uma vez que a nossa mente está cativa, o nosso coração está aberto para a Tua palavra nessa noite. Assim nós oramos em nome dEle, que vive para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Os irmãos podem assentarem. Eu quero falar com um tema nesta noite:
A propaganda é a alma do negócio. Amém? A propaganda é a alma do negócio. Aí você vai falar, mas logo nesse texto, pastor, fica tranquilo que você vai entender a mensagem. Essa frase, né, a propaganda é a alma do negócio, todo mundo já escutou isso aqui, né? A pessoa fala assim, olha, a propaganda realmente é a alma do negócio, é coisa boa para você fazer, para você vender. E é sobre isso que eu quero falar com você. Na verdade, nós vemos assim que tem dois tipos de propaganda, né? Tem aquela que é a verdadeira, que a pessoa vende um produto verdadeiro, e tem aquela propaganda que às vezes é uma propaganda falsa. Você vai lá e olha um produto e na verdade não é, né? Às vezes você olha uma foto lá e compra, e aí em vez de vir um negócio grande, vem um negocinho pequenininho, né? Aí às vezes o cara faz a propaganda lá, fala, ó, esse negócio até o cheiro tá bom, a comida tá boa, tá bonita, e quando você vai comer não tem o mesmo gosto, não é verdade? E assim por diante, às vezes você compra um negócio da internet, né? Você olha lá na foto e coisa e tal, e quando chega na sua casa, chega diferente. Às vezes não chega nem na cor, já comprei coisa que não veio nem na cor. E às vezes chega defeituosa, chega com alguma coisa. E muitas vezes realmente a propaganda, ela muda. Agora eu lembrando aqui, eu lembro que um dia a Tânia falou assim, minha esposa falou assim, vamos comprar uma pipoqueira daquela elétrica. E aí eu fui ver, e na verdade a propaganda ela cativa a gente. Eu olhei lá, a primeira fase da pipoqueira estava escrito assim, estoura todos os grãos. Eu falei, rapaz, que negócio bom isso daqui, né? Porque você fica mexendo na panela lá, né? Aí tem aquele negócio lá que até fala, né? Bate na panela, mexe na panela para estourar tudo. Aí quando você abre e vai jogar na vasilha, tem lá um punhado lá no fundo lá que não estourou. Não é verdade, João? Aí falei, olha, rapaz, que negócio bom mesmo. Estou gostando desse negócio aqui. Aí eu li a outra parte da propaganda, fala assim, ó, que não queima também. Aí eu falei, olha que maravilha, porque no final lá a gente tenta forçar para estourar tudo, queima, gruda, e ainda a outra frase era melhor ainda, fala assim, não precisa lavar. Eu falei, caramba, fechou então, vou pedir esse negócio, estoura todos os grãos, não queima e não precisa lavar, o negócio é bom demais. E ainda tinha mais um ainda que falava assim, não usa gordura, é light, é diet para a sua vida. Eu falei, rapaz, tudo de bom, propaganda boa. Comprei, chegou em casa a bendita da pipoqueira, rapaz, pensa numa pipoca ruim. Ela nem sal gruda nela, ela estoura assim lá dentro daquele negócio lá, ali estava certo até, estoura tudo do que estava falando lá, mas parece um isopor, você morde ela assim, não sei se vocês já comeram, é muito ruim. Então eu falo assim que realmente a propaganda é a alma do negócio, e quando eu li lá que estourava tudo, que não queimava, e não precisava lavar, falei, rapaz, esse negócio deve ser muito bom. E, na verdade, eu não gostei. Eu gosto é da pipoca estourada mesmo com a manteiga, né? Gosto até na banha de porco, aleluia. Glória a Deus, né? Então, mas assim, da mesma forma, nós vemos assim que temos um vendedor de pecados, que é o diabo, que ele tem uma propaganda muito boa. Se você vê aqui o texto que nós lemos, agora você vai começar a entender um pouco mais, ele conseguiu enganar ali no jardim do Éden, Eva e Adão, através de uma propaganda. Mas quando nós lemos aqui da forma que nós lemos, talvez ele fale assim, passa meio superficial a mensagem. Mas, na verdade, ele quando oferece ali para Eva o fruto, ele coloca alguma propaganda ali. Se você ler comigo, você vai entender isso aqui. No versículo 3, ela estava com a palavra de Deus ainda no coração, falando que não poderia comer do fruto. E muito menos tocar no fruto, porque eles iam morrer. Mas aí a propaganda chegou ali, Satanás ele chegou ali com a propaganda falando assim, olha, no versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente você não vai morrer, certamente você não vai morrer, em outras palavras, pode comer, você não vai morrer não. E aquilo ali Eva já começou a achar bom. Por quê? Porque ela falou assim, então não vou morrer. Mas aí no versículo 5 ele faz mais uma propaganda, porque Deus sabe disso, no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É uma proposta, é uma propaganda muito boa. Sereis como Deus. Quem é que não quer ser como Deus, na verdade? Quando diante de uma propaganda dessa. E ele falou mais ainda, ele falou assim, que ele dá a entender que Deus estava enganando eles, que Deus estava escondendo isso deles. Que ele fala assim, porque Deus sabe
que no dia em que comer, abrirão os vossos olhos. Tipo, dá para entender que o diabo ali nessa propaganda estava persuadindo, falando assim, ó, Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Deus, ele realmente não quer que vocês sejam como ele. Mas então ele ofereceu isso daqui, ele ofereceu assim, ó, sereis como Deus. E isso daqui pegou no coração de Eva. Porque, na verdade, ser como Deus, quem não quer? Na verdade, não tinha nada de errado ser como Deus, mas ser parecido como Deus. Nós somos a imagem do Criador, mas tem um processo de santificação para nós, tem um processo de busca para a gente ficar parecido, sermos imitadores de Cristo. Mas não desta forma. Ali havia uma ordem direta. E aí, o produto foi vendido, o pecado foi vendido. Aonde ele fala assim que a mulher vendo a árvore, ela viu que a árvore era boa para comer aquele fruto. Então nós vemos nesta noite também o que eu quero falar com você é sobre isso. De que forma o diabo tem trazido para nós os prazeres do mundo, de que forma o maior vendedor de pecado tem conseguido vender algo para nós, através da propaganda. A propaganda dele é a alma do negócio. Muitas vezes por palavras, muitas vezes ele coloca diante de você algo que realmente parece bom. Por isso que nós temos que andar no Espírito, amém? Por isso que nós temos que realmente ter o Espírito Santo dentro de nós, para que nós possamos distinguir as propagandas enganosas. A Bíblia diz que ele, porventura, engana até os escolhidos. Então nós temos que entender, e eu pergunto nessa noite, que tipo de propaganda ele tem colocado diante dos teus olhos? E muitas vezes ele tem conseguido vender 1, 2, 3 vezes o mesmo pecado para você, o mesmo produto para você. Tem pessoas que ela vivem num ciclo de pecado, pessoas que vivem no ciclo da mentira, pessoas que vivem no ciclo da pornografia, pessoas que vivem no ciclo do adultério, pessoas que vivem no ciclo da sensualidade, e assim vai. Os pecados da carne. E aí quando você volta, está de novo praticando a mesma coisa. Está falando fofoca, está falando isso, está falando aquilo, está no mesmo ciclo. Então qual que foi a propaganda que ele conseguiu embutir na sua mente, achando que isso era bom? E na verdade nós sabemos que tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado e é ruim, vai nos trazer consequência. Então nessa noite eu pergunto para você, qual que é a propaganda que ele está colocando diante de você? E nós temos que andar realmente vigilantes. Hoje nós vemos que, como ele é o Deus desse século, desse tempo, ele tem dominado muito através da mídia, através de muitas outras coisas. Você mesmo pode pegar lá, às vezes você vai ver um site de notícia, aparece um negócio na tela lá que está querendo desviar o seu olhar, está querendo te levar para um mau caminho. Tem pessoas, às vezes, que são enviadas por ele com a propaganda, às vezes, para lesar você, para tirar você dos caminhos do Senhor. Então, nessa noite eu quero falar com você, nós devemos rejeitar as propagandas enganosas do inimigo. Na verdade, tudo que vem contra a vontade de Deus é pecado e, na verdade, são propagandas enganosas. Qual que é o alvo principal do diabo? É que você e eu perdemos a salvação, não conseguimos chegar nas moradas celestiais. Mas ele não chega aqui falando assim, é mentira. Às vezes ele faz igual a pipoqueira, coloca lá uma coisinha e fala que é bom. Às vezes tem pessoas achando que é bom ficar em casa. Eu sei que estamos na época da pandemia, eu sei que você deve se cuidar, mas eu sei que muitas pessoas não estão no grupo de risco e poderiam estar cultuando aqui, muitos jovens poderiam estar aqui no culto, mas às vezes dependendo da propaganda que ele ofereceu, ou o medo, ou isso daqui, não precisa ir, eu não sei. Ele conseguiu vender essa propaganda de você ficar em casa. Hoje aqui nós vemos aqui, tem lugar para todo mundo. Nós estamos com 50%, pode sentar um no canto, outro no meio, um aqui na frente. Mas só estou dando um exemplo. Mas às vezes o inimigo ele tem vendido para você algo que ocupa o seu tempo. Exemplo, eu sei que nós precisamos orar, ler a Bíblia muito e jejuar.
São ferramentas, são armas poderosas para que nós possamos batalhar contra o inimigo. Mas qual é a propaganda que ele ofereceu para que você hoje não leia a Bíblia, para que você não ore e para que você não jejue, para que você não faça a vontade de Deus? É uma pergunta pessoal. Eu sei às vezes o que ele tem oferecido para mim. A propaganda às vezes é boa. Vamos ficar 1 hora mexendo no WhatsApp. Vamos ficar 1 hora mexendo no Facebook. Vamos ficar 1 hora na Netflix. Vamos ficar 1 hora vendo outra coisa. Vamos ficar 1 hora sem fazer nada. Que também não vai dar nada. Pode ficar aí. Às vezes, até ele usa da palavra. Ele usa de situações. Fala assim, não, você já orou hoje, você não precisa orar mais não. Você já orou cedo. E assim por diante. E ele tem infiltrado no nosso meio com propagandas enganosas. Porque quando você realmente chega com a palavra, com a verdade, você descobre que tudo aquilo ali é mentira. Você descobre que aquilo ali é algo para te desviar da vontade de Deus, para que você venha perder o propósito nas mãos do Senhor. E como hoje eu estou falando com jovens aqui, ainda há uma caminhada grande para vocês. Ainda há um futuro para ser construído. Nós, que nem eu, já estou da metade para lá. Mas vocês ainda vão ir para a metade para depois passar da metade. Então vocês não podem, e eu também não posso ser enganado. Ficar perdendo anos e anos, sendo que eu poderia adiantar. Eu falo disso por mim mesmo. Eu poderia ter chegado antes na igreja. Eu poderia ter exercido o ministério antes. Mas a propaganda dele foi boa. A propaganda dele me prendeu muitos e muitos anos no mundo. Nas bebedices, na pornografia, nas orgias e na incredulidade de não acreditar que existia um Senhor, de não acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz. A propaganda dele foi boa. Me prendeu anos e anos. E algumas propagandas que ele fala se tornam verdades no nosso coração. O nosso pastor ele fala sofismas, que é argumentos que parecem verdades. Isso aconteceu comigo e às vezes pode estar acontecendo com você. O inimigo está te prendendo num sistema que ele não quer que você encontre o propósito de Deus para a sua vida. Então é um momento de libertação. Então, qual o tipo de propaganda que ele tem te oferecido? E muitas vezes ele arrasta pessoas para a riqueza, para o dinheiro. Muitas vezes ele traz propagandas que parece que o negócio é bom, parece que ter poder é bom, parece que ter poder, status é bom. Nós vemos assim que arrasta pessoas para pornografia, para sensualidade. E usa de argumento, às vezes fala assim, não, tem que ser sensual mesmo. Tem que colocar uma roupinha mais apertada, um decotinho mais aberto, senão ninguém vai olhar para você. E a pessoa cai naquela propaganda enganosa dele e fica naquele ciclo. Então nós vemos isso daqui, tantas coisas. Pegando os jovens aí com o sexo antes do casamento. Não dá nada não. Dá sim, é pecado. E assim vai. E quantas vezes nós vemos pessoas cedendo por causa das propagandas. E na verdade, a maioria das vezes sabemos que é mentira. Você sabe que é mentira, você tem o Espírito Santo que te guia. Você sabe. Mas mesmo assim ainda a propaganda é tão chamativa, como ele fez com Eva, nós caímos. Nós realmente entramos na conversa mole, na propaganda do inimigo. Então nós temos que realmente entender isso. É uma briga. A Bíblia fala no livro de Gálatas, capítulo 15, 7, que é uma luta contra a carne e o espírito. É uma luta entre eles. A carne batalhando contra o espírito. Então é uma luta constante. Se você ler ali, você vai ver que é uma luta constante da carne e o espírito. E na verdade o problema maior também não é somente a carne, porque Deus sabe que no dia, não é Gálatas, coloca para mim Gálatas 15, 17. Então há uma briga. E nós sabemos assim que também que a briga maior na verdade é quando ele terceiriza o serviço, não para pessoas às vezes. Porque sabemos que tem pessoas realmente que vêm para roubar a nossa paz. Tem pessoas que são enviadas do inimigo para realmente nos desviar dos caminhos. Tem pessoas que são enviadas para que
a propaganda dele se propague em nossos corações. Mas, na verdade, nós sabemos que dentro desta briga, nós temos que realmente ser vencedores. Gálatas capítulo 15, versículo de número 17. Então, nós temos que entender isso. E a Bíblia fala das más companhias. E ele fala assim: não deixe de enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então tome cuidado com quem você anda, jovem. Tome cuidado com quem você está com amizade. Às vezes é uma propaganda enganosa. Vai o quê? Vai corromper os seus bons costumes. E na verdade, quando nós vemos assim que essas más companhias, elas têm influência na nossa vida. Quantas vezes no passado meu, as más companhias me levavam para um lugar que eu não queria, me faziam fazer algo que eu não queria, falavam assim: não, você é careta, rapaz, você tem que fazer isso não dá nada, vamos junto lá, rapaz, eu estou fazendo, você também deve fazer. Então tome cuidado com as suas companhias, tome cuidado com os grupos de Facebook, com os grupos de WhatsApp, com conversinhas paralelas. São propagandas que o inimigo tem colocado e você fala: não, isso aqui é legal. Ah, todo mundo está fazendo esses vídeos, todo mundo está fazendo isso daqui, todo mundo está fazendo isso daqui. Você não é todo mundo, amém? Você é príncipe e princesa de Deus, você é separado, geração eleita, você não é qualquer um. Cuidado. Aí, às vezes, nós ficamos patinando no mesmo lugar, às vezes as coisas não fluem na nossa vida, porque realmente nós vemos que ali está uma propaganda enganosa. Gálatas 5, capítulo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, nós vemos assim que temos uma briga. E o maior inimigo nosso também, às vezes você vai falar assim, é a carne, é o diabo. E quando nós falamos em carne, eu estou falando de eu. O maior inimigo que nós temos, às vezes, somos nós mesmos. Eu não quero fazer isso. O nosso eu não deixa fazer isso. Eu sempre brinco aqui, eu falo assim, que tem um japonesinho que acorda de manhã cedo comigo, ele é o outro, é o da carne. Ele olha no espelho assim e fala: não vamos para a oração não. Aí eu falo para ele assim: puxa vida, propaganda boa, hein? Ficar nesse frio, né? Ficar deitado mais um pouquinho, né? Ele não quer ir para a oração. Ele começa a ler a Bíblia e começa a dar sono. Aí ele fala assim: vamos dormir? Depois nós lê mais tarde. Você sabe que você não lê, não é verdade? Ele não quer jejuar, ele não quer fazer nada, é o eu nosso. Mas a palavra ela deixa clara que o eu, ele foi morto quando você aceitou o Senhor Jesus. Agora você não é mais dono da sua vida, quem é dono da sua vida é Ele, o Senhor Jesus. Mas é muito difícil vencer o eu, então nós temos que entender isso. E temos que tomar cuidado, porque se nós vivemos dentro do pecado, se nós aceitarmos as propostas do inimigo, Romanos no capítulo 6, versículo de número 3, vai dizer assim: pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como eu falei, tem duas propagandas. Ou você pode escolher a propaganda enganosa e o salário do pecado é a morte, e morrer espiritualmente, em outras palavras, ir para o inferno. Ou você pode escolher a verdade, a propaganda verdadeira, e você desfrutar do quê? Do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. As duas estão à nossa disposição. Você tem que saber qual que você escolhe. Então nós temos que entender isso. Nós não podemos partir para propaganda enganosa. Por quê? Porque toda vez que a propaganda enganosa ela vem de encontro a nós, ela está querendo nos levar ao quê? Ao pecado. E a consequência qual que é? A morte. Mas quando nós não aceitamos, rejeitamos, nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós vemos assim que, e não importa se é o pastor, não importa se você é um líder, se você já é crente, se você é filho de crente, não importa. A propaganda vem para todo mundo, amém?
Lucas, no capítulo 4, versículo número 1, eu quero ler com você esses textos. Ele levou uma propaganda para Jesus. E Jesus, aí está falando em Lucas 4, capítulo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Presta atenção, 40 dias foi tentado pelo diabo. E naquele dia não comeu coisa alguma, 40 dias. E terminado ele, teve fome. E disse o diabo, olha a propaganda, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. O cara estava com fome. Jesus era Deus, amém. Mas também era homem. Estava com fome, num deserto, então. Ele faz uma proposta ali, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus disse no versículo número 4, e Jesus respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele rejeitou. Versículo número 5, e o diabo, levando-o a um monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Você está vendo que proposta? Você está percebendo que o inimigo, ele foi até Jesus, fez a primeira proposta, agora ele falou assim, olha, eu vou te dar todos os reinos da terra, se você se prostrar e adorar a mim. Você está entendendo? Imagina todos os reinos da terra debaixo do seu poderio. Que proposta! Você ser dono de todos os reinos, dono do Brasil, dono dos Estados Unidos, dono da Rússia, dono do Japão, você ser tudo isso daqui para você. É uma proposta atraente. É uma proposta atraente. Mas às vezes nós se vendemos, não é por causa de uma proposta grande, tem gente se vendendo por causa de uma proposta pequena. Por causa de um pecado, por causa de uma infidelidade com o Senhor. Às vezes não é coisas grandes. Mas na balança, pecado é pecado. E o salário é o mesmo, a morte. Mas eu sei que o diabo, às vezes, ele tem propostas como esta para nós. Ele é astuto, ele não tem pressa. Ele vai fazendo uma proposta aqui, outra ali, vai aumentando, vai colocando mais coisas, até às vezes chegar no valor que o teu coração deseja, que os prazeres da carne deseja. Aí você vende, você se vende. A proposta era boa, todos os poderes, todas as nações, se você me prostrar. Está vendo? Então, essa mensagem eu quero que você entenda que Satanás, realmente ele está trabalhando, ele trabalhou contra o Filho de Deus. E ele continua dizendo, adorarás somente o teu Deus, e só a Ele servirá. Versículo 9, levantou também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo, disse, digo isto, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então nós entendemos assim, que o diabo realmente, ele está ao nosso derredor. E o que ele tem oferecido para você? E o que ele tem oferecido para mim? E às vezes, como eu falei assim, não é coisas grandes. Ele não vai chegar aqui e oferecer a presidência para você, ou o poder da nação. Às vezes são coisas pequenas, que nós temos que estar atentos. Às vezes é aquela propaganda boa que você fala, isso aqui não dá nada. Isso aqui pode. Isso aqui está todo mundo fazendo. Eu não vejo perigo nisso. E é assim que ele tem feito, ele tem arrebentado as vidas.
ele tem entrado no meio da família, porque a propaganda tem alcançado alguém lá de dentro, tem destruído os casamentos, tem minado os corações. Às vezes você encontra pessoas brigando por poucas coisas, por meras. Casais brigando por causa de poucas coisas, porque um não jogou o lixo, porque o outro não fez isso, por causa daquilo. Nós vemos pais brigando com os filhos, filhos brigando com os pais por motivos banais, porque já entraram dentro da propaganda do inimigo. E na verdade nós sabemos o propósito dele: matar, roubar e destruir, e ceifar. Nós temos que entender isso. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo de 1 a 8, aqui eu vou estar lendo na versão NVT, diz o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de você? Querem que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que deseja porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para os seus próprios prazeres. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigo de Deus? Repito, desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que você acha que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúme? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E é dessa forma que o inimigo tem trabalhado. Ele trabalha em todas essas áreas, discussões e brigas em nosso meio. Ele tem colocado, como eu falei, às vezes você briga por um motivo banal, às vezes pessoas perdem o emprego, você que é jovem, você tem que ter realmente discernimento, tem que ver que às vezes é uma trama do inimigo. Pessoas que perdem o emprego por causa do motivo banal, pessoas que guerreiam com outras pelos prazeres que estão dentro delas mesmas, pelos próprios desejos. Então nós temos que entender isso. E também temos que entender que às vezes nós estamos realmente servindo o Senhor, querendo fazer a obra do Senhor, mas na verdade, quando nós estamos avançando com a obra do Senhor, tem alguma coisa que não realmente é somente do Senhor, mas tem desejos que estão dentro do nosso coração. Esse é o maior problema. O problema é que tem enganado muitos. Porque às vezes falamos que somos crentes, falamos que fazemos isso, fazemos aquilo, mas às vezes é só uma aparência. Às vezes não somos nada disso. Então nós temos que realmente entender isso. E separar as coisas do mundo. Rejeitar as propagandas do diabo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Agora, quando a gente fala sobre isso aqui, soa de uma forma superficial, mas inimigo é inimigo. Inimigo é aquela pessoa que quer matar você realmente. Você vai numa guerra lá, é inimigo, é aquele cara que atira de lá para cá. É aquele cara que quer te matar. O teu inimigo é o diabo. Mas às vezes ele faz uma propaganda diferente, que ele fala que é o Lúcifer. Tem até a hora dele falar uma propaganda diferente. O anjo de luz. Ele é astuto. Então, nós temos que se posicionar. Ou nós somos inimigos do mundo e amigos de Deus, ou eu sou amigo do mundo e sou totalmente inimigo de Deus. E como eu sempre falo, a Bíblia não tem um meio termo. A Bíblia ou é sim ou é não. Ou eu posso fazer, ou eu não posso fazer. Não tem meio termo. Então analise a sua vida. Você está fazendo as coisas corretas? Você está sendo realmente 100% amigo de Deus? Ou você está sendo inimigo de Deus e amigo do mundo? Quais as coisas do mundo que estão na sua vida? É só você colocar uma balança. É uma balança bem simples, é igual aquela gangorra. Você coloca o que você faz para Deus, de um lado, e o que você faz para o mundo, do outro lado. E você vai descobrir qual balança que está mais alta.
Tem pessoas que não estão fazendo nada para Deus, mas estão nessa questão aqui, estão falando que são crentes, estão falando que acreditam no Senhor, que servem o Senhor de todo o coração, que adoram o Senhor de todo o coração, que é isso e aquilo. Mas na verdade, a balança dele só tem coisa do mundo, não tem nada das coisas de Deus. Então cuidado com a propaganda. Então nós temos que realmente perseverar. No final desse do capítulo que nós lemos aqui de Tiago 5,8, fala assim: portanto, submetei-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Levante as mãos, pecadores, purifiquem os seus corações, vocês que têm mente dividida. Nós não podemos ter mente dividida. Em nenhum ponto você pode ter mente dividida. Quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Inclusive a nossa mente, inclusive o nosso coração, inclusive o nosso espírito, tudo é novo. E dali nós temos que manter uma caminhada com Cristo. Nós temos que realmente ser fiéis a Ele, amar Ele de todo o coração. Nós não podemos ter a mente dividida. Eu não posso achar que essas coisas do mundo é boa. Eu não posso achar que esses prazeres do mundo é bom. Eu não posso concordar com essas coisas desse tempo. Eu não posso. Isso traz consequência para mim. Então ele fala o seguinte: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Então se aproxime cada vez de Deus. O segredo está em Deus. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, ele vai nos levar agora a você ser o canal de propaganda. A boa propaganda, a propaganda verdadeira. Ele vai falar assim: contudo recebeis poder quando o Espírito Santo descesse sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Então nós somos realmente as testemunhas. O que é isso? Nós somos a propaganda verdadeira de Cristo. Quando as pessoas olharem para você, vai falar: realmente é uma mulher de Deus, realmente é um homem de Deus. O teu proceder, que você não é amigo do mundo, mas é amigo de Deus, vai fazer a propaganda de Cristo espalhar sobre a face da terra. As pessoas sabiam que às vezes ela vem por causa do nosso testemunho, por ver você. Às vezes você que é um filho, você alcança o seu pai pelo seu testemunho, de estar na igreja, de realmente falar da palavra do Senhor, de realmente orar. Então, nós somos essa propaganda. A alma do negócio somos nós. Nós somos a propaganda, nós somos testemunhas de Cristo. Amém? Você tem que ser testemunha de Cristo. E a pergunta é o seguinte: lá no seu trabalho você é uma testemunha de Cristo mesmo? Lá na sua escola realmente você é uma testemunha de Cristo? Nós temos que ser testemunhas de Cristo. Amém? Então, nós levamos esta propaganda, entre aspas, a propaganda do Evangelho, a propaganda de Cristo. Em Romanos, no capítulo 12, versículo de número 1 e 2, diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, mas antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Então, nós somos testemunha, mas nós temos também que realmente fazer parte dessa propaganda com os sacrifícios. Como Paulo diz assim, nós temos que realmente apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Nós temos que estar em corpo, alma e espírito. Amém? Nós não podemos estar conformados com as coisas desse mundo. Um bom testemunho, uma boa propaganda, é como eu disse, é aquela pessoa que não se conforma com as coisas do mundo. Não é certo, não é certo. Se o que é errado, é errado. O que é certo, é certo. Nós não podemos ter duplo ânimo.
Nós temos que ter a palavra do sim, sim, do não, não. Nós temos que ser a propaganda de Cristo, do evangelho verdadeiro. Cristo, por mais que ele recebeu a oferta do diabo, ele rejeitou todas. Por mais que foi difícil, ele cumpriu o chamado dele, ele obedeceu até o final, até a morte de cruz. E nós também, irmãos, esse testemunho de quando você aceitou o Senhor Jesus, ele vai com você até a eternidade. A propaganda cada vez tem que aumentar, não tem que diminuir. Hoje nós vemos assim que a propaganda, às vezes, na vida do crente tem diminuído. Em vez de ele exalar o amor de Cristo, em vez dele realmente levar a mensagem de Cristo, em vez dele ser o testemunho vivo de Cristo, das pessoas olharem e falar, nossa, realmente Cristo vive, realmente Cristo tem transformado, realmente Cristo tem feito, realmente essa propaganda de vida é muito boa. Mas quando às vezes nós olhamos as pessoas nem sequer veem essa propaganda de Cristo na vida da pessoa, esse testemunho. Irmãos, é uma caminhada. Cada dia você tem que atualizar, como diz aqui na linguagem, né, do jovem, fazer um upgrade na sua apresentação, na sua propaganda de Cristo. Aí, em vez de fazer isso, nós estamos definhando. É o momento de realmente a gente ser as testemunhas de Cristo, ter essa propaganda. E qual que é a sua marca? Agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Qual que é a marca da sua propaganda? O que você tem de Cristo que você pode falar assim, essa daqui é a minha propaganda? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Você é uma pessoa de leitura? O que você é de Cristo? Você é realmente um mensageiro? Qual que é a propaganda de Cristo na sua vida? Que as pessoas podem olhar e falar, realmente você é um homem e uma mulher de Deus. Realmente isso daqui te faz ser uma propaganda das obras de Cristo na sua vida. Qual que você tem? Qual que é a marca que você tem? Qual que é a propaganda que as pessoas olham para você e diferenciam você? Eu me lembrei aqui de um testemunho de um rapaz que ele começou a trabalhar numa empresa. E ele trabalhava lá na organização, lá no depósito. E o sonho dele era se casar, e o sonho dele era ter um salário melhor, de ter uma casa própria, e ele tinha muita fé. Ele falava para as pessoas assim, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou casar, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer isso. Ele tinha muita fé. E era uma marca, era uma propaganda de Cristo na vida dele. E outra propaganda que ele tinha também, ele falava o seguinte assim, eu não sou mentiroso, em hipótese nenhuma eu falo uma mentira. Nem que custe a minha vida, eu não falo uma mentira. Era uma marca, era uma propaganda. E diz que ele trabalhou muito tempo lá, e ali ganhando pouco, mas sendo fiel a Deus, sempre com esperança. E era uma empresa, uma multinacional muito grande. E o dono falou o seguinte, olha, tem muita gente boa aí que a gente não sabe. Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma prova aqui para todo mundo. Que aí de repente tem uns camaradas que é mais inteligente, eles estão escondidos lá, ou que vão se destacar, e eu preciso saber, eu preciso dar uma remanejada na minha empresa. E eles aplicaram a prova. E realmente esse rapaz ele tinha um potencial, ele fez a prova, e ele passou nesta prova, e ele saiu lá do depósito e foi trabalhar no escritório, aonde o dono da empresa trabalhava, onde alguns diretores trabalhavam, e ele deu um pulo. E o salário também. Começou a ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava. E aí as pessoas começaram a falar, rapaz, aquele cara sempre tinha fé, e sempre ele falava nisso mesmo, e não é que ele cresceu, era uma propaganda dele. E aí um dia, ele trabalhando lá, um dos encarregados que cuidava da agenda desse dono desta empresa, dessa multinacional, ele faltou. E esse rapaz, ele pegou e foi para assumir o lugar lá, para ficar esse dia lá, trabalhando no lugar desse rapaz. E aí ele se casou, como estava ganhando bem também, começou a pagar um aluguel, começou a mobiliar a casa, e os anos se passaram, e ele instituiu ali a família dele, estava indo tudo bem. E nesse dia ele foi trabalhar lá. E ele contando, diz que o telefone tocou,
e ele estava lá fazendo a agenda do dono da empresa, e ele atendeu. Só que o patrão falou assim para ele assim, ó, se for para mim, fala que eu não estou. E ele atendeu o telefone, a pessoa de lá perguntou, falou assim, o dono está aí? E aí, uma das marcas dele, uma das propagandas mais fortes que ele tinha de expressar Cristo é que ele não mentia em hipótese nenhuma. E aí ele olhou para o patrão dele assim, e o patrão dele já sabia, o patrão fez assim, fala que eu não estou. E ele pegou e falou o seguinte, ele falou assim, olha, ele está aqui, mas ele não pode atender. Na hora, o Espírito Santo, como ele não mentiu, o Espírito Santo sempre era com ele, o Espírito Santo não deixou ele se vender ali, na mentira. Ele falou, olha, ele está aqui, mas não pode atender. E quando ele abaixou o telefone, aquele dono, ele se irou, no meio de todo mundo ali, e falou assim, rapaz, eu te dei uma ordem de falar que eu não estava, você desobedeceu a minha ordem. Pega as tuas coisas e vai embora. Você não serve para trabalhar mais aqui. E diz que aquele rapaz, ele saiu de cabeça baixa, e dali já ele já começou a questionar, por que, Senhor? Sou fiel ao Senhor. Eu tinha feito esse voto de nunca mentir em hipótese nenhuma. Na verdade, eu não menti. Eu falei que simplesmente ele estava aqui, mas não ia atender. Por que isso aconteceu? E diz que ele ia embora, mas aí, através das mãos do Senhor, ele foi trabalhar para servir café. Só que o salário dele diminuiu, os 3 que ele ganhava diminuiu, ele passou a ganhar um só. E com dívida para pagar, e com a casa lá para alugar, e ele começou a clamar ao Senhor de novo, usar a fé. Resumindo aqui, esse dono da empresa, ele ficou doente, muito doente. E ele fez uma reunião um dia geral, para escolher quem assumiria o lugar dele. Quem ia tomar conta de toda a multinacional. E aí veio o diretor de um estado, veio outros diretores de outro estado para sentar ali para escolher quem seria o novo presidente da empresa. E diz que esse rapaz, ele pegou e naquele dia, disse que ele falou assim, olha, hoje eu estou lascado aqui, porque um monte agora de gente aqui, ele fazendo café para lá e para cá, e bule de café, e passando com um carrinho, e todo mundo querendo café, e ele distribuindo na mesa, e vai para cá e vai para lá. Aí ele volta lá para a cozinha, cansado, para lá. De repente, o interfone da cozinha toca e fala assim, corre aqui, que o chefe, o dono está te chamando. E ele já pensou, falou, rapaz, eu já fiz aquela vez aquele negócio, agora devo ter servido um café sem açúcar, ou devo ter feito um café mais fraco, agora eu vou ser mandado embora de vez mesmo. Agora o trem ficou feio. E fora que ele ainda vai me humilhar na frente daquele povo tudo lá. Diz que ele foi lá, orando ao Senhor. Diz que ele chegou do lado do patrão da empresa, e aí o patrão pegou e falou no meio de todos aqueles diretores, pessoas estudadas e tudo, os caras que já controlavam outras empresas, ele pegou e falou o seguinte assim, eu estou apresentando o novo presidente da empresa, é ele que está aqui do meu lado. Que na verdade eu não sei o nome dele direito, mas ele vai ser o que vai presidir toda a multinacional. Aí diz que houve aquele converseiro e aí o patrão falou assim, é o seguinte, desde já ele tem o poder de mandar e desmandar em qualquer área que ele quiser. Ele vai ser o presidente da empresa. E diz que ele ficou parado. Aí todo mundo já saiu daquilo ali, uns comentando, e aí o patrão falou o seguinte assim, e ele falou assim, ele ficou sem entender, ficou perplexo ali. E o patrão falou assim, quando você veio servir o café aqui, algo no meu coração falou comigo o seguinte, você tem que colocar ele, porque lembra da atitude que ele teve? Ele não mente. Foi a atitude que ele teve lá atrás, foi a propaganda que ele fez lá atrás, trouxe um sucesso grande para ele. Quando ele atendeu aquele telefone, ele falou assim, ele não está. E o patrão ficou sabendo que ele falou assim, que ele não mentia. Então, agora Deus honrou ele lá na frente. A propaganda que ele fez ali de Cristo fez ele ficar como presidente da multinacional. Com apartamento, carro, o salário nem explodiu o salário dele. Então, quero dizer para você, qual que é a propaganda que você tem que mostra o reino de Deus, que mostra as obras de Cristo, que expressa o amor de Cristo? Qual que é a nossa propaganda, irmãos? Ou será que nós não temos nenhuma propaganda? Nós somos um outdoor apagado. Eu acho tão bonito quando eu estou andando lá e vejo aqueles outdoor que aquelas letras passam.
Você vê de longe lá, aí passa o nome da empresa, aí passa uma propaganda de roupa, aí passa não sei o quê. Eu fico pensando hoje nessa mensagem, e eu como outdoor, que propaganda que eu estou levando de Cristo? Qual que é a sua propaganda? Será que você é igual a ele? Tem a fé? Será que você tem a fidelidade? Você não mente também assim? Não? Qual que é a sua propaganda? Qual que é a sua marca para convencer as pessoas? Para que as pessoas possam ver e falar, realmente é um homem e uma mulher de Deus. Qual é a sua propaganda? O que você faz de melhor para levar o evangelho, para ser essa testemunha de Cristo? Então, isso é uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Agora eu quero falar, para encerrar aqui, João capítulo 15, 13. Eu vou ler meio rápido aqui. Você pode acompanhar depois e marcar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Está falando de Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. E o texto conhecido nosso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior propaganda de todos os tempos, Jesus Cristo. Qual que é a propaganda dele? A morte na cruz, o plano de salvação, o sacrifício da cruz. Você pode perguntar para as pessoas às vezes assim, esse dia eu perguntei para o irmão assim, que dia que, no ano de 2008, o título do seu time de futebol? Não sei. Em 2009, qual foi o título do seu futebol? Ele gostava de futebol. Ele falou assim, não sei. Eu falei, agora eu vou te fazer uma pergunta, que é a propaganda que todo mundo sabe, é a propaganda que marcou. Quem morreu na cruz por você? Jesus Cristo. Isso daqui todo mundo sabe responder. É a propaganda que é a alma do negócio. Essa propaganda está em todas as bocas. Se eu perguntar para você qualquer outra coisa, às vezes você não responde, mas se eu perguntar para você e para qualquer pessoa aqui no Brasil, que é um país cristão, quem morreu na cruz, ele vai saber falar: Jesus Cristo. Quem morreu na cruz? Jesus Cristo. Quem morreu na cruz? Jesus Cristo. Uma propaganda tremenda. Então, Jesus, ele nos deixa esse exemplo. Ele veio, caminhou, foi obediente, foi fiel, fez a propaganda dele de curas, milagres, tudo, e deixou a maior, a obra da cruz, que todo mundo sabe. Eu pergunto para você, qual a sua propaganda? O que você tem feito para que as pessoas olhem para você e vejam a obra da cruz, para que as pessoas olhem para você e vejam o amor de Deus, para que as pessoas olhem para você e vejam as promessas, as maravilhas do Senhor? Qual que é a sua propaganda? Você é um outdoor de Cristo. Você tem que chegar e as pessoas têm que ver que você serve a Deus, que você é um servo, uma serva do Senhor, que você exala o amor de Cristo, que você exala o Evangelho e assim por diante. Então eu deixo essa palavra para você. Cuidado com as outras propagandas, as enganosas. Tudo que é muito fácil, a Bíblia fala, eu preguei esses dias sobre o caminho estreito, sobre a porta. Cuidado, analise, você tem o Espírito Santo. Será que realmente isso daqui é bom? Será que realmente isso daqui é uma proposta boa? Será que realmente isso daqui vai me levar em algum lugar? Será que realmente eu vou tirar algum proveito disso? Será que essa proposta vai me trazer algum conhecimento? Será que essa proposta vai fazer eu crescer em alguma área, principalmente na área espiritual? São algumas perguntas. E o Espírito Santo vai nos responder. Então, cuidado. Talvez você está entrando numa roubada, talvez você está achando que é bom, talvez você está achando que é certo. Ele é astuto. Ele trabalha nesse tempo. Então, deixa o Espírito Santo te guiar. E você possa ser um garoto, uma garota propaganda de Cristo. Amém? Que você possa levar a mensagem de Cristo, o seu testemunho de vida,
o seu modo de andar, o seu modo de falar, o seu modo de agir, tudo isso é uma propaganda de Cristo, amém? Então eu encerro esta mensagem dizendo o seguinte: a maior propaganda foi feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo e tem passado de geração a geração. Siga o exemplo dele, seja um imitador dele, que você vai ser realmente uma propaganda do Evangelho, do plano de salvação e do amor de Deus. Ele foi. Ele é falado em todo o mundo. Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo conhece Jesus. Amém? Então, ele foi a maior propaganda feita, Jesus Cristo, e a morte na cruz. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar pela igreja do Senhor. Quero orar por você que está em casa. Quero orar por cada um de nós aqui, que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Que nós possamos realmente alcançar vidas nesse tempo. Que nós possamos impactar a nossa família, os nossos amigos. Que nós possamos ser realmente testemunhos do Senhor. Um canal de propaganda do Evangelho de Cristo. Amém? Eu não sei qual que propaganda errada que o diabo colocou no seu coração e você aceitou. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade de rever nesse momento. Talvez você entrou aqui já enfrentando algumas lutas porque você cedeu a isso. Você achou que essa decisão era boa. Você achou que aquilo ali era algo confiável. E na verdade não era. Era tudo mentira. Era tudo enganação. E você está sofrendo. Então, se você também não sabe, eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo venha revelar no seu coração. Para que você não venha dar de novo o passo errado. Você não venha cair na mesma mentira. Você não venha viver no ciclo de novo do erro, do pecado. Que você venha ser liberto nessa noite. Que você possa ser livre para caminhar nos propósitos do Senhor, amém? Quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Ó Deus, sonda o nosso coração, Senhor. Ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Vê se o inimigo, Senhor, tem implantado alguma seta, Senhor, algum desejo pecaminoso, Senhor. Ó Deus, através dessas propagandas enganosas, Senhor, que Ele tem colocado na nossa mente, Senhor, apaga tudo agora, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo vá sondando cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo vá sondando o nosso coração, Senhor. Vai limpando, vai arrancando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toda mentira caia por terra, Senhor. Ó Deus, todo desejo, Senhor, e todo prazer do mundo, Senhor, cai por terra, Senhor. Nós não queremos ser amigos do mundo, Senhor, nós queremos ser amigos de Deus, Senhor. Nós queremos ser seu amigo, Senhor, e íntimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, nos lava, Senhor. Ó Deus, nesta noite, Senhor, pessoas que estão me escutando também, Senhor. Ó Deus, sonda agora também, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, cada coração, Senhor. Ó Deus, arranca as mentiras, ó Deus, que o inimigo tem colocado, Senhor, os sofismas, ó Deus, que parecem verdades, ó Deus, que estão embutidas, ó Deus, dentro do coração e na mente, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa limpar, ó Deus, agora neste momento, Senhor, porque nós queremos caminhar, ó Deus, nesse tempo, Senhor, e ser testemunhas do Senhor, e ser a melhor propaganda, Senhor, o melhor instrumento nas Tuas mãos de conversão, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, levar essa mensagem, Senhor, do Teu Evangelho, a mensagem de salvação lá no trabalho, Senhor, a mensagem de salvação na escola, Senhor, a mensagem, ó Deus, de Cristo, Senhor, na nossa família, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e possam ver, ó Deus, o Senhor, ó Deus.
possam ver o seu amor, Senhor, possam ver, Senhor, a tua fidelidade, Senhor, possam ver, ó Deus, todos os atributos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem derramado de bom sobre as nossas vidas, ó Deus, que nós venhamos ser, ó Deus, um outdoor de Cristo, Senhor, que as pessoas possam ver nas nossas vidas a salvação, Senhor, que as pessoas possam ver na nossa vida, Senhor, ó Deus, o caminho, Senhor, para, ó Deus, os milagres, as bênçãos, Senhor, e as promessas, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, ser esse outdoor, Senhor, e aonde nós passarmos, ó Deus, as pessoas possam falar, ó Deus, ali está indo um testemunho, um homem e uma mulher de Deus, Senhor, por isso lava o nosso coração, Senhor, ó Deus, e nos dê força, Senhor, ó Deus, eu sei que não é fácil, Senhor, mas nos capacita, Senhor, para que nós possamos dar o nosso melhor, Senhor, ó Deus, qual é a nossa propaganda principal, qual que é, ó Deus, a nossa propaganda que pode impactar a vida das pessoas, Senhor, pessoas aqui que falam bem, Senhor, pessoas que oram, Senhor, pessoas que são fiéis, Senhor, pessoas que têm o domínio próprio, Senhor, pessoas, ó Deus, que têm palavras brandas, ó Deus, vai usando cada um nesse tempo, Senhor, pessoas que têm o dom de ensinamento, Senhor, é uma propaganda, Senhor, tudo coopera, Senhor, em prol do teu reino, Senhor, e para o nosso bem, Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos usa nesse tempo, Senhor, é um tempo difícil, Senhor, aonde precisamos realmente, Senhor, ser testemunhas, Senhor, aonde falamos menos, ó Deus, e as pessoas vejam mais Cristo em nós, Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa, ó Deus, se nós se vendemos em alguma proposta, ó Deus, que o inimigo colocou diante de nós, Senhor, nos revela agora também, Senhor, porque o nosso eu, Senhor, acha muitas vezes que é o certo, Senhor, mas nós não somos guiados pela carne, pelo eu, Senhor, nós somos guiados pelo teu Espírito, Senhor, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mau, vê se alguma dessas propostas achou morada no nosso coração e na nossa mente, Senhor, e nos liberta nessa noite, Senhor, nós queremos ser livres, ó Deus, nós queremos correr, ó Deus, livremente, Senhor, exalando, Senhor, o teu amor, Senhor, sendo, Senhor, testemunhas, ó Deus, das tuas maravilhas, Senhor, podendo, Senhor, ser uma propaganda viva, ó Deus, nas tuas mãos, um instrumento, um canal, Senhor, de bênção na vida das pessoas, ó Deus. Pai, assim nós oramos nesta noite, Senhor, e declaramos a bênção, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Visita cada família, Senhor. Ó Deus, e não tem como nós fazermos a obra se o Senhor não estiver em nós, Senhor. Por isso, Senhor, nesta noite, Senhor, ó Deus, se tem alguém, Senhor, que ainda não tem uma aliança com o Senhor, ó Deus, que essa pessoa venha receber, ó Deus, o Senhor como Senhor e Salvador das vidas, Senhor. Se tem alguém me escutando aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ó Deus, que essa pessoa possa entregar agora, Senhor. Perdoa os pecados dela, Senhor. Ó Deus, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Recebe aqueles também que se desviaram do teu caminho, Senhor. Estão reconciliando agora com o Senhor, ó Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Traz de volta para a tua família, Senhor. Ó Deus, e dê força para eles caminharem, Senhor, e serem testemunhas do Senhor agora neste tempo, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados dos teus filhos, ó Deus. Ó Deus, e que eles possam reconhecer que há um Senhor que morreu na cruz, Senhor, que abriu passagem, Senhor, que foi preparar moradas para nós, Senhor. Ó Deus, por isso, Senhor, recebe agora, Senhor, nos tabernáculos, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, agora, Senhor, e que eles possam permanecer andando no caminho, Senhor, e sendo testemunhas de Ti, Senhor. Pai, assim nós oramos, agradecidos por tudo nesta noite, em o nome de Jesus, amém e amém. Se você fez a oração de confissão, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, vai aparecer aí embaixo da sua tela os telefones dos pastores. Você pode estar ligando aqui, a gente quer aconselhar você, a gente quer direcionar você nessa nova caminhada, amém? Então entre em contato com um dos pastores, amém? E Deus abençoe a todos, forte abraço, um beijo no coração. Seja propaganda do Evangelho de Cristo.